Efésios, capítulo de número 2, do versículo 1 ao versículo de número 10. A gente vai fazer uma leitura alternada. Eu estarei lendo os ímpares e os meus irmãos os pares. Efésios, capítulo de número 2, do versículo 1 ao versículo de número 10, diz a palavra do Senhor: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Verso 2, a igreja bem forte. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Verso 4, bem forte. E estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. Verso 6 dos irmãos. Deus fez isso para mostrar, nos tempos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Verso de número 8. Não de obras, para que ninguém se glorie. Verso 10. Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, nós glorificamos o Teu nome, Senhor, pela Tua palavra. Fale conosco, Senhor. Nos direcione, Senhor, mediante a Tua palavra. Nos edifique, Senhor. Que a nossa fé, Senhor, seja mais fortalecida mediante, Senhor, a Tua palavra e o amor de Cristo Jesus. Que Cristo seja exaltado nesta noite. Assim nós oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. E amém. Assentai-vos, queridos. Eu dei um tema, essa mensagem, Cristo é a razão da nossa fé, parte 2. Na ceia, eu ministrei no capítulo de número 1, o Pablo pregou no capítulo de número 1 a parte final, e agora a gente está no início do capítulo de número 2. E o tema da mensagem é Cristo é a razão da nossa fé, parte 2. Tem muita gente, irmãos, que diz ter fé. E eu me lembro de uma frase, de uma fala de um dos meus professores, se eu não me engano, o pastor Orlando, que ele sempre falava que a fé, na fé, ela não vale nada. Que a gente precisa classificar a fé que a gente tem. Nós, enquanto cristãos, nós temos fé mediante a pessoa de Jesus Cristo. A nossa fé, ela está fundamentada na pessoa de Jesus Cristo. Se você perguntar a muita gente no mundo, eles vão dizer, eu tenho fé naquilo, eu tenho fé naquela outra coisa, mas todas as vezes que a gente for perguntado, onde está balizada a nossa fé, onde está fundamentada a nossa fé, a gente precisa, sem titubear, dizer que a nossa fé está fundamentada na pessoa de Jesus Cristo. Por que a nossa fé precisa estar fundamentada na pessoa de Jesus Cristo, pastor? Porque tudo aquilo que o cristão ele faz pela fé, ele tem como um resultado final não glorificar a si mesmo, mas sim glorificar a pessoa do Senhor Jesus. Tem muita gente que vai ter fé para conseguir algumas coisas, às vezes não é nem fé, muita força de vontade, mas a fé do cristão, ela precisa estar fundamentada em Cristo Jesus, para que ao final desta
desta fé, a gente possa glorificar o nome do Senhor Jesus. Eu me lembro que no período passado, na faculdade, eu senti saudade dos cultos às quartas-feiras. E eu orei, não muito, mas eu orei ao Senhor, falei, Senhor, eu preciso não ter aula às quartas-feiras, para que eu possa estar nos cultos. E eu orei isso em nome do Senhor Jesus. E esse ano, às quartas-feiras, a gente não tem aula. A nossa aula é EAD. A matéria que seria para ser quarta-feira, a professora Imaculada Conceição ia dar essa matéria. Eles não sabem porque cargas d'água aconteceu lá, porque nós, enquanto ProUnis, a gente não poderia ter aula EAD. A gente tinha que ter todas as aulas presenciais. Isso era uma das normas lá da Faculdade Santa Úrsula. Só que esse semestre, a aula foi online. E eles ficam se perguntando, alguns alunos gostaram, mas a maioria detestou, porque ficaram falando assim, não é bom a aula presencial, a gente ouvir do professor, e eu por dentro, calado, estava calado, fiquei, mas dei toda a honra, toda a glória ao Senhor Jesus. Parece uma coisa mínima, uma coisa boba, mas Deus faz. Se a nossa fé estiver fundamentada em Cristo Jesus, Ele faz. E quando Ele não faz, é porque Ele não quer fazer. Então, a fé cristã, ela precisa estar baseada em Cristo Jesus, não em mérito. Por que a nossa fé não pode estar baseada em mérito, pastor? Porque você pode fazer tudo certinho e não receber. Quem já teve essa experiência? Você ora, você jejua, você vem para os cultos. Tem algumas igrejas que fazem até voto. Graças a Deus, nós não somos da igreja do voto. Aí você vai, caminha, faz campanha, mas Deus não abre a porta. Se a nossa fé estiver baseada no mérito, quando Deus disser não para a gente vai se frustrar. A nossa fé também não pode estar baseada apenas na moralidade. Porque tem gente que é muito moral, muito antes de ser cristão. Eram pessoas que pagavam as suas contas em dias, davam a sua palavra e cumpria. Eram pessoas extremamente morais. Mas se a minha fé estiver baseada na minha moralidade, eu posso ser uma pessoa íntegra, uma pessoa correta, um cristão mesmo que dá exemplo, e ainda assim não receber, e eu ficar frustrado. Então a nossa fé ela não pode estar baseada em mérito. A nossa fé não pode estar baseada em moralidade. E nem muito menos na nossa religião. Nós somos crentes, amém? Em Cristo Jesus. Quem é crente em Cristo Jesus? Você sabia que crente tem câncer, avião de crente cai, pai de crente morre, filho de crente morre. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus que a gente vai morrer um dia e a gente vai ver o Senhor Jesus. Graças a Deus também por algumas enfermidades que Deus dá o privilégio de algumas pessoas serem curadas e outras não. Então a nossa fé ela não pode estar baseada na nossa placa denominacional. Eu sou da PNL, logo eu tenho fé. Eu sou crente, logo eu tenho fé. Não, nós temos fé porque a nossa fé ela está fundamentada na pessoa de Cristo Jesus. É por isso que nós podemos declarar que nós temos fé. E no capítulo 2 de Paulo aos Efésios, Paulo ele vai apontar para a gente 3 realidades dentro desse texto. A primeira coisa que Paulo ele vai apontar é quem nós éramos sem Cristo. Você lembra quem você era sem Cristo? Paulo ele vai deixar entendido para a gente que nós estávamos mortos. Éramos mortos ambulantes. E hoje a gente continua morto. Só que agora é uma outra espécie de morte. Nós estamos mortos para o mundo e vivos para Cristo Jesus. Então a primeira coisa que Paulo vai apontar no capítulo de número 2 é quem nós éramos sem Cristo. A segunda coisa é o que Deus fez por nós. Você estava morto, Deus te deu vida, logo Ele te salvou. Só dá para ser salvo pela pessoa de Cristo Jesus. Esforço não te salva, fazer campanha não te salva, vir para a igreja não te salva, falar em línguas não te salva, profetizar não te salva, curar não te salva, ser uma pessoa que sente a presença de Deus o tempo inteiro não te salva. O que te salva é a pessoa de Cristo Jesus.
Cristo nos salva. Paulo ele vai falar para a gente também que nós fomos salvos para boas obras. A gente não foi salvo apenas para cruzarmos os braços e dizermos assim, estou salvo, que se virem as outras pessoas. Não, Paulo ele vai ensinar para a gente que nós fomos salvos para as boas obras. Então Paulo ele aponta 3 coisas. A primeira, quem nós éramos sem Cristo, mortos. Segundo, o que Deus fez por nós, Ele nos salvou. E terceiro, para que fomos salvos? Para boas obras. Quem está entendendo diz amém. Então vamos lá, expositivamente, versículo de número 1. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Paulo ele vai trazer para a igreja de Éfeso a ideia de morte sem Cristo. E no grego é essa palavra mesmo, né? É necros, que vem a palavra necrotério, já viu? Vou ao necrotério. Paulo ele vai afirmar que a pessoa sem Cristo, ela está completamente sem vida. Ela está morta. A palavra transgressão, que a gente vê no versículo de número 1 também, Paulo ele vai mostrar para a gente que essa palavra significa queda, desvio do caminho correto, ou seja, outrora nós estávamos mortos, desviados do caminho correto. Observe que Paulo ele não vai falar que nós estávamos doentes. Paulo ele não vai falar que a gente estava fraco. Paulo ele não vai falar que a gente estava mais ou menos espiritualmente legal, porque tem os simpatizantes da fé em Cristo Jesus. Se você não está em Cristo Jesus, você está morto. É isso que Paulo está falando. Você está separado de Deus, afastado de Deus. Paulo ele não afirma que a gente está doente. Tem muita gente que olha assim, a igreja é um hospital. A igreja é um hospital para os crentes. Amém? Mas para os não crentes, a igreja é vida em Cristo Jesus. Paulo ele não vai dizer que a gente estava mais ou menos, que a gente estava fraco. Paulo ele não vai dizer que a gente estava mais ou menos espiritualmente. Paulo vai dizer que a gente estava morto. Diga para o irmão que está lá, você estava morto. E se você está em Cristo, você agora está vivo. Estamos vivos em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo está ensinando para a gente que outrora nós estávamos sem vida espiritual, incapazes de nos salvar, incapazes de buscar a Deus por nós mesmos, e Deus nos deu vida. Ou seja, Jesus nos ressuscitou espiritualmente. Oh, glória a Deus. Éramos incapazes de buscar a Deus por nós mesmos. E eu vejo muita gente que às vezes fala assim, ó, você já ouviu isso? Eu quero muito servir a Deus, eu quero muito estar na igreja, eu quero muito ser um cristão, mas eu preciso consertar a minha vida. Eu preciso endireitar a minha vida. Eu preciso dar um jeito na minha vida. Aí eu lhe pergunto, se Paulo fala para a gente que sem Cristo nós estamos mortos, morto consegue dar jeito em vida, irmãos? Morto tem movimento, morto tem atitude. Então, para que a nossa vida seja transformada, não melhorada, a gente precisa de vida em Cristo Jesus. Então, a gente precisa vir como está, mas a gente não vai permanecer como está, porque nós recebemos vida de Cristo Jesus. Segunda coisa, versículo de número 2, por gentileza. Nos quais vocês andaram no passado segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Cristo é a razão da nossa fé, porque Ele nos libertou do domínio do diabo. Além de estávamos mortos,
a gente era marionete de Satanás. A pessoa sem Cristo, ela está sendo guiada, direcionada por Satanás. É por isso que a gente pecava e não sentia. A gente era ruim de dar dó. Hoje a gente tropeça no irmão na rua e pede desculpa, porque a gente está vivo. Então Cristo é a razão da nossa fé, porque Ele nos libertou do domínio do diabo. E Paulo, ele vai descrever para a gente 3 influências que dominava a nossa vida antes de Cristo. A primeira influência, o mundo. O mundo influenciava fortemente a vida daquele que estava sem Cristo Jesus. Andávamos segundo o curso desse mundo. Mundo aqui, no original grego, vai significar para a gente sistema. Era o padrão deste mundo. Pastor, mas eu vivo no mundo. Mas se o mundo está indo para uma direção que desagrada a pessoa do Senhor Jesus, ou é contra a palavra do Senhor Jesus, você precisa se posicionar. Porque agora você não é mais influenciado pelo mundo, porque você recebeu o Espírito Santo de Deus. Agora Jesus vai dizer, sois sal. E o sal influencia. O sal faz a diferença. Então éramos dominados, influenciados pelo mundo. Éramos influenciados por Satanás. O diabo te usava, sabia disso? Pode dizer, diz assim, o diabo me usava. Algumas pessoas podem até declarar, e como usava? Paulo, ele vai dizer que segundo o príncipe da potestade do ar. Essa palavra príncipe significa governante, autoridade. Então, para aqueles que estão fora de Cristo Jesus, a autoridade na vida dele não é Deus, não é Jesus, é Satanás. Por isso que a gente precisa entregar a nossa vida para o Senhor Jesus. Paulo identifica Satanás como aquele que exerce influência espiritual sobre o sistema desse mundo. O mundo jaz no maligno. O mundo está deitado no maligno. Pastor, queria que o mundo melhorasse. Queria que as pessoas fossem mais legais. Irmãos, a gente em Cristo Jesus, habitado pelo Espírito Santo, a gente está se esforçando para dedéu, para ser legal. Você vai esperar o mundo ser legal com você? Pastor, mas eu tenho um monte de amigo do mundo que é legal. Até você confrontar o pecado dele, ele vai continuar sendo legal com você. Não se esqueça, o mundo crucificou o teu mestre, o teu Jesus. E se você for parecido com ele, o mundo vai querer te crucificar também. Paulo, ele vai falar que a gente também andava numa terceira influência, que é a desobediência. Quem era desobediente aí diz amém. Quem foi liberto diz aleluia. Aleluia mais forte, diga aleluia. Desobediência é coisa de ímpio, influenciado por Satanás. Crente obedece a Deus, obedece a sua liderança, obedece a sua igreja. Crente é obediente. E Paulo, ele vai falar que esse espírito da desobediência, ele atua até os dias de hoje. Observe o texto, versículo de número 2, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então quem está atuando para que seja gerada desobediência no ímpio? Satanás, que manifesta esse espírito da desobediência. A palavra desobediência aqui indica uma influência ativa e contínua. Nós éramos desobedientes, sim ou não, irmãos? E agora a gente fica agoniado com os nossos filhos desobedientes. A gente fala assim, e tem alguns que esquecem. Eu já ouvi gente falando assim, pastor, eu nunca dei trabalho para os meus pais. Você é o bonitão mesmo, você é a bonitona. Ou seja, antes de Cristo, éramos influenciados pelo mundo. Diga, eu era influenciado pelo mundo.
não sou mais. Eu sou crente. Na chuva, diga na chuva, e na casinha de sapê. Eu sou crente. Éramos dominados pelo pecado. Diga, eu era dominado pelo pecado. Agora eu recebi o Espírito Santo. Ele me dá condições de eu dizer não. De eu dizer não para o pecado. Então por que eu peco? O pastor peca porque quer. Porque o Senhor nos dá condição de dizermos não para o pecado. Estávamos debaixo de uma influência espiritual do maligno. Diga, Satanás me influenciava. Agora minha mente é a mente de Cristo Jesus. A minha mente é de Cristo Jesus. Ele governa a minha vida. É Ele quem me manda. É Ele quem me governa. Cristo habita em mim e habita em ti, igreja. Cristo nos libertou desse domínio. Por isso, quanto antes você vir para Jesus, mais rápido você vai deixar de ser marionete na mão de Satanás. Terceiro, verso de número 3. Entre ele também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da vossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza, diga, por natureza. Mais uma vez para você gravar, diga, por natureza. Filhos da ira, como também os demais. Cristo é a razão da nossa fé porque Ele nos transformou de filhos da ira em filhos de Deus. O não salvo, o morto, o ímpio, por mais que doa falar isso, irmãos, ele é alvo da ira de Deus. E se ele não aceitar ao Senhor Jesus, quando chegar a volta do Senhor Jesus, porque ele volta, amém? A Bíblia fala que vai haver um derramar da ira de Deus sobre a vida daquele que não está em Cristo Jesus. Paulo ele vai deixar bem claro que a gente era filho da ira por natureza. Não sei se vocês já observaram, todas as vezes que eu apresento uma criança aqui, eu digo sempre, essa criança, ela não tem condições ainda de se decidir por Cristo Jesus, mas ela já nasceu em pecado. Quando caiu o primeiro homem, Adão, todos que nasceram pós Adão já nascem em pecado. Então, só para você entender como é que estava a sua vida antes. Antes de Jesus, você estava a passos largos para o inferno. Mas Jesus foi lá e te resgatou, para que você não fosse alvo da ira de Deus sobre a sua vida. Quem está entendendo diz amém. Essa palavra ira significa a ira justa de Deus contra o pecado. Deus odeia o pecado, irmãos. Você pode repetir isso? Deus odeia o pecado. Com mais forte, com a mesma ira que Deus tem. Deus odeia o pecado. Deus odeia tanto o pecado que Adão pecou uma vez só e foi expulso do jardim. Amém ou não amém? Então, quando Deus olha para uma pessoa sem o Espírito Santo de Deus, Ele está olhando e vendo, está sendo estampado na vida daquela pessoa sem Jesus, o pecado. Mas uma vez que essa pessoa, ela entrega a sua vida para Cristo Jesus, e ela é habitada pelo Espírito Santo, porque se entregarmos a nossa vida pelo Senhor Jesus, para o Senhor Jesus, nós somos habitados pelo Espírito Santo. Agora Deus olha para a gente, mas não mais com a lente da ira, por conta do pecado. Agora os óculos de Deus se chama Cristo Jesus. Então quando Ele olha para a gente, Ele vê o sangue que foi derramado. Ele vê o seu filho que foi crucificado. Ele vê o preço que foi pago. Não é que nós somos bonzinhos. Se há bondade em nós, se há coisa boa em nós, é porque Cristo nos habita. Então quando Deus olha para a gente, Ele nos ama por intermédio do seu Filho. E se Cristo habita em nós, quando Ele olha para você, Ele vê a pessoa de Cristo Jesus. Já não somos mais alvos da ira de Deus. Sem Cristo, irmãos, estávamos separados de Deus. Diga, separados de Deus. Debaixo de juízo.
condenados espiritualmente. Mas por graça, diga, por graça, Jesus me achou. Jesus te achou. Jesus pode achar você aqui nessa noite. Oh, Espírito Santo de Deus. Foi bondade, foi graça de Deus. Quarta coisa, verso de número 9. Essa está bem batida, mas a gente não pode passar batido nela. Versículo de número 9. 9, Léo. Você foi para o 4, versículo 9. Obrigado. Não de obras para que ninguém se glorie. Cristo é a razão da nossa fé, porque Ele nos salvou pela graça. Não foi você que escolheu o Senhor Jesus. Foi Ele que te escolheu. Então você não é um erro. Pastor, mas eu senti o meu coração queimar. Quem sentiu o coração queimar quando foi chamado pelo Senhor Jesus? Era o Espírito Santo te influenciando, te convencendo, porque esse é o ministério dele. Ele vem convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, que nós somos pecadores, da justiça, que se chama Cristo Jesus, e do juízo para aqueles que morrerão sem Cristo Jesus. Então, de repente, você está aqui nessa noite, você ainda não entregou a sua vida para o Senhor Jesus, e o seu coração está queimando. Essa é a pessoa do Espírito Santo dizendo para você: eu te escolho, vem para mim, seja habitado pelo meu Espírito. Por que não pode ser por obras, pastor? Para que ninguém se glorie. Irmão, já tem os religiosos nível hard, já viu? Aquelas pessoas que elas se acham melhores, porque elas oram muito, porque elas leem muito a Bíblia, porque elas são dizimistas fiéis, porque elas usam um roupão até lá na ponta do pé, porque elas moralmente são irrepreensíveis. Imagina se fosse por obras, irmãos, quantas pessoas insuportáveis a gente teria que conviver, e eu seria uma delas, e você também, que está achando o irmão insuportável, mas você seria insuportável. Seríamos insuportáveis. Mas Cristo morreu por nós, porque Ele era sem pecado, para nos salvar. Então não é por obra. Você não é salvo porque você ora muito. Você não é salvo porque você busca muito. Você não é salvo porque você anda certinho e você dá bom testemunho no seu trabalho. Entenda, eu não estou falando para você deixar de fazer isso. Quem está me entendendo diz amém. Eu não sou trouxa não vem me enrolar. Eu estou falando que não foi por conta disso que Jesus te salvou. Então foi por causa de quê, pastor? Foi por causa de mim. Diga, não foi por causa de mim. Diga para o irmão que está lá, não foi por causa de você. Diga para ele, não entendeu aí, diga, não foi por causa de você. Foi por causa dele. Foi por causa de Cristo Jesus. Então não poderia ser por obras do homem. Essa palavra obras no grego é ergon, que significa que não foi qualquer esforço. Diga, não foi qualquer esforço. Significa também que não foi esforço humano. Diga, não foi esforço somente humano. Não foi esforço somente humano. Por que eu estou corrigindo? Porque eu escrevi aqui, porque Jesus veio como homem também. Amém? Ele é 100% homem, 100% Deus. Não foi por mérito. Diga, não foi por mérito. Foi por Cristo. É um favor que a gente não merece. Pastor, o que é que a gente merecia? O inferno. Mas Cristo nos achou. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus. Você pode ser grato a Ele. Oh, aleluia. Cristo nos amou, irmãos. Oh, aleluia. E brevemente Ele reina sobre os seus filhos. Quinto, Cristo é a razão da nossa fé porque Ele nos criou para boas obras. Verso de número 10 e último.
Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Olhe para cá. Nós não somos salvos por obras. Diga, eu não sou salvo por obras. Eu estou sendo repetitivo para você não se confundir. Mas diga após mim, mas eu fui salvo para boas obras. Então a gente não faz obra para ser salvo. Eu não prego para ser salvo. Você não vem para a intercessão para ser salvo. Você não vem para o culto para ser salvo. Você vem porque você é salvo. E salvo faz coisas que agradam ao Senhor Jesus. Amém? Pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Essa palavra feitura, no grego, é a palavra poema. Olhe para cá. Paulo ele vai falar que nós somos poemas dele. Quem gosta de poema aí? Levanta a mão assim, ó. São poucos, mas... Paulo ele vai dizer que os filhos de Deus, eles são poemas do Criador. Deus fez o homem e viu que era bom. Obra-prima. Algo cuidadosamente criado. A Bíblia vai dizer que Deus cria todas as coisas por intermédio do seu falar, do seu haja. Mas quando ele foi criar o homem, a Bíblia fala que ele tocou no homem. Oh, aleluia. A gente foi criado com um requinte, irmãos. Eu estou sendo bem poético, de detalhes. O coração está no mesmo lugar, o cérebro está no lugar que deveria estar. As veias, as artérias levam o sangue para onde deve levar. Você pensa, você respira, você sente a presença de Deus, você é racional, você é vontade, você sente vontade. Imagem e semelhança de Deus, poema da criação do eterno, do Pai, obra-prima, cuidadosamente criada por Deus. Mas a gente precisa entender que Paulo ele vai falar que nós fomos salvos para boas obras. E de repente você está pensando que boas obras é evangelizar, pregar, orar, também. Mas o sentido desse texto no original, Paulo ele vai trazer a ideia para a gente, que boas obras é quando o crente decide viver em santidade. A gente não decide ser santo por nós mesmos. A gente é influenciado pelo Espírito, porque nós somos salvos, e a gente precisa viver uma vida de santidade. É por isso que de vez em quando vem um negócio na gente e fazer, eu preciso orar mais, eu preciso me aproximar mais de Deus. Quem já teve essas vontades? Então nós somos salvos para boas obras, para andarmos em santidade. Esse texto vai dar a ideia para a gente também que boas obras é amar o próximo. Você pode dizer para o irmão que está ao seu lado assim, eu preciso te amar, com os seus defeitos. Ô glória! Como dizia o baby da família dinossauro, você precisa me amar. Quem lembra do baby aí, levanta a mão. Você está velho. Então, boa obra, quando eu estou amando o meu próximo, o meu inimigo, eu estou fazendo uma boa obra. Esse texto vai dar ideia para a gente também no original de praticar justiça. O salvo em Cristo Jesus para a boa obra, ele não se alegra com a injustiça, seja qual que seja ela. E tem gente que tem um senso de justiça aflorado. Não pode ver injustiça.
Mas não é o nosso senso de justiça, é a justiça segundo Cristo, porque Ele também é misericordioso. Mas a gente não pode se conformar com a injustiça. Esse texto vai dar a ideia para a gente que boa obra também é obediência, é obedecer a Deus. A gente precisa obedecer a Deus. Esse texto também vai dar a ideia para a gente de frutificar, ser longânimo, ter domínio próprio. Você não revidar, ter o domínio próprio, se segurar, respirar antes de falar, irmãos. Isso é uma boa obra em Cristo Jesus. E você está achando que é engolir sapo. Não! Você é crente, salvo em Cristo Jesus para boas obras. Então tira a palavra engolir sapo e diga domínio próprio. Diga domínio próprio. Oh, glória. Pastor, mas está sendo injusto comigo, eu não devo falar? Deve falar, fale em amor. Seja verdadeiro em amor. Desequilíbrio não é coisa de crente. Porque a Bíblia fala na primeira carta de Pedro que nós temos que ser sóbrio. E essa palavra sóbrio no original é equilibrado. Você precisa ser equilibrado. Equilíbrio é coisa de crente. Esse versículo vai dar a ideia para a gente também de cumprir o propósito que Deus preparou. Você está vivendo o propósito que Deus chamou ou você está fugindo? Está brincando no mundo? Até Deus te puxar. Deus sabe puxar. Diga, irmãos, Deus sabe puxar. Então, salvos para as boas obras significa viver em santidade. Diga, viver em santidade. Amar e servir pessoas. Diga, amar e servir pessoas. Praticar justiça. Diga, praticar justiça. Obedecer a Deus. Repita. Frutificar. Repita. Cumprir o propósito que Deus preparou. Diga. Tudo isso você faz, não para ser salvo. Você faz porque você foi salvo. Fique de pé, vamos orar. Conclui essa palavra. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo de número 2, ele mostra para a gente, irmãos, ele é bem claro. Eu amo esse texto. Esse texto ele é autoexplicativo. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 10, é um texto para você decorar. Leia, releia, leia novamente, até isso ficar gravado. Ruminar, meditar, até isso ser gravado na sua mente. Porque esse texto ele vai dizer que sem Cristo, nós estávamos mortos espiritualmente, nós estávamos dominados pelo mundo, pela carne e pelo diabo, e éramos filhos da ira de Deus. Mas com Cristo, diga com Cristo, recebemos vida, fomos salvos pela graça, fomos transformados em nova criação, fomos chamados para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Por isso a fé cristã não está somente em nós, ela está na obra perfeita de Cristo Jesus. Amém?